Queridos, eu creio que se a gente já desse a bênção apostólica aqui, eu creio que nós já teríamos recebido realmente muito de Deus, não é? Mas nós cremos também que Deus, Ele deseja falar por meio da palavra pregada. E hoje de manhã Deus me usou para ir num texto, ou seja, em textos da palavra do Senhor que fala sobre o Natal. E essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração há quase uma década atrás. E nós tivemos a oportunidade de ministrá-la também numa época assim, no contexto de Natal. E a reflexão era exatamente para saber, ou para refletir acerca do significado do Natal. Porque todos os anos, nessa época, nós temos uma áurea, e eu gosto. Tem algumas pessoas que ficam deprimidas, tem algumas outras que ficam questionando, não foi nessa época. Tem pessoas que ficam com cara de maracujá de gaveta. Eu creio que é uma época para se alegrar. Porque se não foi nessa época, é nessa época que o mundo todo para. O mundo todo para e precisa refletir que algo aconteceu. E não foi simplesmente um evento, mas foi realmente Deus vir à terra, pisar aqui para dar o passaporte para o homem pisar no céu, pisar na eternidade. Então isso mudou a nossa história. Você está aqui porque esse acontecimento não foi simplesmente algo que os homens contemplam como um evento, como uma festa, mas é realmente as boas novas de salvação que nos alcançou. Mas essa época, também as pessoas, às vezes sem o conhecimento, elas também enveredam por caminhos que não tem nada a ver com o Natal. E elas, muitas vezes, elas reproduzem as frases de efeito, ou os jargões, né, dando boas festas, muita saúde, muita paz. Não que eu seja contra isso. Eu creio que a nossa boca ela deve sair bênção. Amém? E há poder na nossa palavra. E a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quanto mais você liberar palavras de bênção, mas precisa ter conteúdo. Não adianta simplesmente ser um papagaio de pirata. Não adianta ser simplesmente uma pessoa que reproduz aquilo que ouve sem sentido, sem entendimento. Então a reflexão nossa nessa semana é exatamente acerca do verdadeiro significado do Natal, que não é apenas dar boas festas, ou dizer para as pessoas muita paz, muita saúde, Feliz Natal, mas o verdadeiro sentido do Natal é exatamente entender que Jesus, Ele nasceu. Natal significa nascimento, mas não é um nascimento comum. Aqui na cantata nós vimos que o anjo e as aparições dos anjos, desses seres celestiais, eles vinham com um propósito, e não apareciam para todos ou qualquer pessoa, mas eles vinham com uma missão. E por isso o anjo apareceu para homens e mulheres que foram separados para um propósito. Então o nascimento não é um nascimento comum de um homem, mas é o nascimento do Filho do homem, do Filho de Deus, que se encarnou, e Ele veio nesta terra para nos dar salvação. O nascimento é o que nós então poderíamos ter de parte mais central do Natal, que é o nascimento de Jesus. E essa mensagem tem tudo a ver com o que está sendo produzido ou concebido no nosso coração. Esse nascimento, ele tem um sentido espiritual especial, porque foi o nascimento de Jesus. Jesus nasceu exatamente para que se cumprisse uma promessa. Jesus, ele veio cumprindo uma promessa que fora predita. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Hoje na correria deixei meu óculos para trás. Então vamos ver. Não precisava disso, né, Juninho, naquela época, mas atualmente eu estou precisando. Eu fui ao oftalmologista com 40 anos, acho que pela primeira vez, né, meu bem? Que eu me lembre se eu fui antes, mas eu lembro que 40 anos eu fui, ou seja, 7 anos atrás.
Aí ele fez o exame e falou assim: olha, parabéns, muito bom. Eu acho que eu já tinha 41 na verdade. Falou assim, que o homem com 40, passou de 40, normalmente para perto ele vai precisar de lente. Então você já passou dos 40, eu estava com 41 eu acho. Bastou mais um ano, eu já estava vendo embaçado. Aí eu acho que passou mais, eu ainda tentei forçar, mas aí não deu. Aí quando eu comecei a ter problema no culto mesmo, de tentar ler e não conseguia mais ler as leituras noturnas, aí eu vi que eu precisava voltar lá. Mateus capítulo 1, no verso de número 22, amém? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, amém? Mateus 1, 22, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado, dos pecados deles. Verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E quem profetizou especificamente sobre isso foi Isaías. Então Jesus, ele é o cumprimento da profecia, algo que foi gerado no coração de Deus, foi transferido ao coração de um profeta da antiguidade, e esse homem, então, como boca de Deus, pré-anunciou a vinda do Messias, o nascimento de Cristo. Então, Jesus, diga, Jesus é o cumprimento da profecia. E Deus, ele é fiel para cumprir tudo o que promete. Então, como havia uma profecia, Deus é fiel para cumprir cada uma das profecias. Por isso você deve entender que nós estamos caminhando, evidentemente a cada dia que passa, para uma outra profecia, qual seja, a volta de Cristo. Mais tempo ou menos tempo, Jesus voltará. Porque se disseram que ele nasceria, ele nasceu. Se disseram que ele morreria, ele morreu. Se disseram os profetas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele ressuscitou. Se disseram que ele vai voltar, ele vai voltar. Quantos creem nisso e esperam ansiosamente? Você pode aplaudir o Senhor por essa maravilhosa notícia. Então Jesus, ele encarna a profecia, ele é o cumprimento da profecia de Deus. E Deus, sendo fiel, ele faz com que cada uma dessas profecias se cumpram, porque nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. E Jesus, ele cumpre um propósito tríplice no seu nascimento, porque quando Jesus nasce também a paz no mundo, amém? Porque o homem sem Deus é um homem atribulado, perturbado, sem paz. Porque se viver sem Deus no mundo é viver sem paz. E nós todos éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, estávamos em litígio com Deus, não porque Deus quisesse, mas porque nós nos tornamos arredios por causa do pecado. Então, um dos propósitos centrais, um dos 3 propósitos principais do nascimento de Jesus é para que a paz viesse à terra. Por isso que Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, entre outros, Príncipe da Paz. Amém? Então, se você está atribulado, se você está angustiado, se você está perturbado, você urgentemente precisa receber a paz de Cristo. E a paz que Ele te dá, Ele não te dá como o mundo dá. Como que o mundo dá a paz? Uma noitada, uma carreirinha, um destilado, uma promoção, um dinheirinho a mais que vem, né? Amém, isso é bom. Mas a paz que excede o entendimento é mesmo quando não haja fruto na vide, quando o campo minta,
quando as coisas parecem estar dando errado, mas você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito, seu tesouro até o dia final. Você sabe que pode estar caindo 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, como filho de Deus, não será atingido. Você sabe, mediante a paz que Cristo dá, que ainda que as coisas pareçam ser improváveis, impossíveis, basta uma palavra de Deus e a coisa muda, o cenário muda completamente. É por isso que nós temos paz com Deus, porque nós sabemos que Ele não está nervoso com a gente, Ele não está em litígio com a gente mais, porque nós nos colocamos assim, mas agora, através de Cristo, o sangue dele nos cobre, e agora não há mais condenação. Nós deixamos de ser inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui? E que quem tem amizade com o Pai está debaixo de paz. Você tem a paz que guarda mente e coração. O outro propósito também, que traz sentido e significado ao verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus, foi para que viesse à terra a salvação. Porque o mundo estava perdido, o mundo estava sem luz, o mundo estava em trevas. Nós citamos aqui exatamente Isaías 9, falando que a terra de Zebulon e Naftali estava em trevas. Mas aquilo ali, na verdade, figura o quê? Toda a terra. E de uma forma profética, falou que essa terra de Naftali e Zebulon, ela ia receber a luz, porque, na verdade, no Novo Testamento, quem andou ali na Galileia foi Jesus, então ele levou a luz ali. Mas não pense que é só um lugar geográfico, a terra estava sob maldição, ela estava sob escuridão, penumbra, a terra estava sob uma força espiritual tenebrosa, mas Jesus vem para trazer o quê? Salvação. Aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu, porque Jesus é a salvação. A palavra Jesus, ela comunica com Josué. Jesus no grego, Josué no hebraico, ambos têm o sentido de Jeová é salvação. Então, um propósito cardeal do nascimento de Jesus, e não há como dar boas festas, saúde e paz, sem entender que não há como dar boas festas, boa notícia, saúde e paz, se não entender que é Jesus quem traz a paz, e mais do que isso, é Ele que resgata a pessoa que está morta, Ele que dá vida àquele que estava enterrado, Ele que faz reviver, Ele que propõe recomeço, Ele que traz salvação e redenção para aquele que precisa. E quantos precisam aí? Todos nós. Alguns ainda não entenderam, mas é uma questão de tempo, vão entender que precisa. Sabe por que Deus derramou a graça? Graça é para aquele que precisa de salvação. Porque se nós não precisássemos de um Salvador, Deus não daria de graça, porque seríamos autossuficientes. Mas uma vez que nós não temos como nos salvarmos a nós mesmos, Jesus veio e nos deu salvação. Nesse contexto que nós falamos aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós lemos a partir do verso de número 23, né? E no verso de número 21, nós demos também, né? O 21. Lemos o 21 e 22, né? Mas o 21 era para ler agora. Mas aí eu fiquei zaroio aqui, aí eu vou ler o 21 por via das dúvidas, mas o 21 era agora. O 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de, diga, Jesus. Aí vem a explicação, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Nós somos salvos dos nossos delitos e pecados, e Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou. Então Jesus é
aquele que veio para salvar, ou seja, o nascimento de Jesus, a sua vinda, a sua encarnação foi para trazer salvação. E em terceiro lugar, o nascimento de Jesus, que dá sentido verdadeiro ao Natal, é para que ele seja estabelecido como rei, que ele seja senhor das nossas vidas. Nós precisamos colocar Jesus no lugar que lhe é devido. Muitos relacionam-se com Jesus com base na qualidade de Salvador. Claro, isso, sem essa relação nós não estaríamos aqui para contar a história. Mas uma vez que Ele nos salvou, Ele nos tirou então de um império. Qual que era o império que nós estávamos? Império das trevas. E como Ele nos salvou das garras do diabo, Ele nos transportou de um império. O império tem um imperador, sim ou não? E tem os servos. Nós éramos servos do pecado, servos do diabo. Mas Ele nos resgatou e nos transportou, Deus, ao reino do Filho do seu amor. Amém? Onde você e eu estamos agora. Uma vez que nós estamos agora aqui, o que Ele fez? Ele nos salvou. Mas também agora Ele nos colocou sobre nós um novo reino. Mas não é um reino déspota, tirano, mandão, que chega arrebentando, quer você queira ou não, ele faz. Não, agora não é império opressor, agora é um reino de paz e amor. Mas não é igual aquele paz e amor, não. É um reino que a paz de Cristo excede o entendimento. É um reino que o amor dele faz com que eu não perca as esperanças, porque ainda que eu não consiga atender as expectativas que eu acho que deveria, Deus, Ele continua me amando, porque não há nada que eu faça ou deixe de fazer para que Ele me ame mais ou me ame menos. Ele simplesmente escolheu me amar. É esse o reino que eu estou. É o reino do amor, o reino da paz, o reino da graça. E por isso que nós somos confiantes, porque se não fosse esse reino, esse tipo de reinado, nós não teríamos segurança. Aqui nunca ninguém teve segurança, porque quem impera aqui é bagunçado. Do mesmo jeito que ele dá, ele tira. Do mesmo jeito que ele propõe alguma coisa, ele já dá uma rasteira e quer ver o quê? O intento dele cumprir: matar, roubar e destruir. Mas o que está aqui falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Ele quer te dar aqui, nesse reino. Amém? Então, o significado do Natal é que Jesus nasceu. Natal significa nascimento, mas não qualquer nascimento, nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus tem um propósito tríplice, a saber, paz na terra, salvação na terra e senhorio na terra. Jesus, Ele quer governar, e Ele faz isso por meio agora também daqueles que reinam com Ele em vida. Algumas pessoas ficam esperando um reino milenar. O melhor que está tendo é o reino milenar. Porque se a nossa esperança se resume em Cristo somente aqui na terra, nós vamos ser os mais infelizes. Lá é top das galáxias. Mas sabia que você já pode gozar um lampejo da eternidade aqui? Você sabia disso? João escreveu a respeito disso, capítulo 17, na verdade na oração sacerdotal de Jesus, dizendo: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e ao Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Quem conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como Deus verdadeiro? Levanta a mão. Quem conhece o Filho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que foi enviado? Quem? Então a eternidade já está dentro de você. Então você já pode reinar em vida. Não fica esperando e vivendo qualquer vidinha, porque Deus não morreu, Ele não nasceu, Ele não sofreu, Ele não morreu e ressuscitou para você ter qualquer vida. Ele disse que vai te dar vida e vida em abundância. É uma vida que você está acima dos problemas, acima das tribulações, acima deste mundo, acima, como diz aquela canção, me ajuda aí, dos problemas, das tribulações deste mundo, do pecado. Eu não posso ser do louvor mesmo, porque se eu fosse, uma hora dessa eu já ia começar a cantar essa canção, emendando com a mensagem. Já pensou? Meu Deus.
Aí Deus não me deu, mas Ele me deu a pregação da palavra. Amém? Quantos estão sendo edificados? Posso continuar? E não é por nossa causa, né, Ana? É apesar de nós. Vocês não acreditam, né? O pastor Ricardo é tão bonzinho. Vai lá, pergunta para o Agostinho e Simone se eu era tão bonzinho. Amém? É só Jesus. Amém? Tudo de bonzinho que você vê no Ricardo é Jesus. E tudo de ruim é o Ricardo mesmo. Tá bom? É desse jeito. Em Isaías, então, nós citamos Isaías 7:14, na verdade citamos já no Novo Testamento, mas 700 anos antes desse fato, Isaías, ele profetizou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós vamos ver depois, o intento não é escavar muito hoje, né? Nós vamos ter ainda essa semana, vamos ter os próximos cultos, mas entender que esse nascimento de Jesus, ele foi um nascimento incomum, porque com certeza lá em Nazaré havia outras grávidas, ainda que não tivesse em Nazaré, que era uma aldeia, uma cidade pequena, mas na Galileia certamente teriam outras grávidas, sim ou não? Mas algo aconteceu na casa de Maria, a virgem, desceu sobre ela o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo estava sobre ela para conceber. Então, preste atenção, o sentido do Natal é o nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus muda a nossa história. Eu vou falar novamente, o sentido do Natal não é qualquer nascimento, é o nascimento de Jesus, e o nascimento, a concepção de Jesus muda a nossa história. O nascimento de Jesus mudou a história da humanidade, mas mudou a história de uma mulher chamada Maria, de um homem chamado José, que ambos, a gente fala que só José era da linhagem de Davi, mas Maria também era. Ambos tinham uma linhagem, mas eles certamente jamais poderiam conceber, talvez nos melhores sonhos, acontecer uma coisa desta, tão inusitada, tão impossível. Mas Deus escolheu aquela família ali de Nazaré, para que eles fossem agraciados. Certamente era um homem e uma mulher de Deus, piedosos, mas não foram os seus atributos que fez com que Deus fizesse o que fez. Simplesmente Ele escolheu, Ele elegeu, Ele derramou a graça. Então há chance para nós, amém? Porque alguém vai falar assim: a Maria era tão boazinha, José era tão piedoso, por isso que aconteceu com eles. Sim, certamente ela era uma mulher virtuosa, ele era um homem piedoso de Deus, mas não foram por causa dos seus predicados ou qualificações, foi simplesmente graça. Então fala: obrigado, Senhor, tem chance para mim. Amém? Porque você vai conceber também sonhos de Deus, você vai conceber. Então essa virgem, desposada com um homem chamado José, certamente eles tinham os sonhos, porque eles estavam o quê? Noivos. E o que um noivo deseja? O noivo deseja casar, é ou não é? O noivo deseja casar, mas não apenas casar, eles também com certeza sonhavam com filhos, e sonhavam em formar uma família. O mais interessante é que já no noivado, e naquela cultura, é interessante, quando você fala em noivado, o noivado na cultura judaica, ele era quase no mesmo status de um casamento. Não sei se você sabe disso. Havia um contrato pré-nupcial, através do qual o homem, desposado com a mulher, ou seja, noivo para a nossa linguagem de hoje, ele aguardava um período até o dia realmente de coabitarem, e se nesse período ela se achasse não mais virgem, ele poderia o quê? Repudiá-la, segundo a lei. Mateus 17, Jesus vai falar sobre isso, 17, 19,
vai falar sobre o divórcio, ele fala sobre a carta que é dada. E uma das relações sexuais ilícitas que a gente joga só na conta do adultério era exatamente esse tipo de situação, quando estando desposado, o homem, a mulher não se achava mais virgem para o casamento. E esse casamento começou assim, a noiva estava grávida. A gente olha assim a história, acha que é um romance, acha que é um conto, mas é real, aconteceu. José, o homem piedoso, a Bíblia vai dizer que ele se distanciou um pouco de Maria para não infamá-la, porque ele amava a sua esposa. Mas uma vez que ele teve aquela visão, que ele teve a revelação, ele entendeu que havia um propósito muito maior do que as suas aspirações como homem, e ele deixou de lado qualquer machismo, qualquer cultura que fosse dar a ele o direito de repudiá-la, ou seja, justiça própria, mas ele mergulhou na graça de Deus. Eu quero te falar nessa noite, que eu sei que você tem sonhos, assim como José tinha, como Maria tinha, naquele contexto de ter filhos, de se casar, de ter família, seja qual for o seu sonho, se Deus der uma mudada, se for da parte dele, que você prefira se submeter e dizer: eis aqui o seu servo, como Maria disse, eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim aquilo que foi dito. Que você esteja disposto a ver nascer não apenas a sua aspiração, ver nascer não apenas o seu sonho, ver nascer não apenas o seu projeto de vida, vir a nascer somente aquilo que você quer para a sua promoção, mas que você esteja colocando o seu coração totalmente submisso à vontade de Deus, para ver nascer a vontade dEle, ou seja, Cristo em você, a esperança da glória. Porque Cristo precisa nascer em nós. E sabe quando Cristo nasce em nós? Quando nós já abrimos mão de nós mesmos. Quando a gente fala assim: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Põe a mão assim, ó. Você está grávida. Não posso engravidar mais? Pode sim. Você está grávido também, homem. Opa, que isso? Você também, filho. Paulo sentiu dor de parto também? Então fala assim: eu vou conceber os sonhos de Deus. Vai haver um Natal com sentido, com significado, com relevância para a minha vida e para a minha descendência, para o louvor da glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer: eis-me aqui? Então, certamente mudou aquele contexto, porque Maria tinha um sonho, José tinha um sonho, mas eles nunca podiam imaginar que ela seria usada para um sonho muito maior. Então que você esteja pronto a abrir mão talvez da sua reputação, abrir mão talvez do seu imediatismo, abrir mão talvez da sua conveniência, do seu conforto, abrir mão de coisas que você sabe que elas não são prioridades, para assumir a prioridade da agenda de Deus, ou seja, conceber os sonhos de Deus. Aí eu pulei aqui uma parte. Sabe, quando existe esse nascimento, é quando Jesus está sendo formado em nós. Quando você fala assim: eu estou parecendo com Jesus. Ou melhor, não é quando você fala, quando alguém fala: você está parecido com Jesus. Porque é só Jesus que faz uma coisa dessa. Então o Natal está acontecendo na sua vida. Jesus está nascendo no seu coração. Jesus está nascendo nas suas entranhas. Não apenas um conhecimento que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Jesus, Ele morreu, mas Jesus, Ele vive e está vivendo através de você nessa vida. É interessante que no contexto lá de Lucas capítulo 1, a gente está falando sobre esse significado, e havia um significado então para Maria, havia um significado para José,
E o significado para Maria, quando ela soube que daria à luz, foi o que? Espanto, ela se perturbou. No verso 29 do capítulo 1 de Lucas, a Bíblia diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Aí mais adiante no verso 34, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Aí no verso 37, o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos têm promessas de Deus? Quantos aqui têm promessa que Deus já deu, Deus já entregou, Deus já chancelou? Quantos têm? Levanta a sua mão bem alta assim, fala: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa de Deus. Então eu quero te falar nesta noite, que essas promessas, elas não caíram, elas não foram revogadas, essas promessas estão vigentes na agenda de Deus. Talvez pareça impossível, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque quem fez a promessa é fiel. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que foi mudado na trajetória da sua vida, mas se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir essa promessa e fazer com que esse sonho nasça. Talvez você fale: já é estéril, como Isabel e Zacarias, avançados em idade. Mas eu quero te falar que Deus é Deus, Ele é o Deus do impossível. Ainda que você esteja sofrendo como Paulo, com algo na carne, que te faz lembrar sempre de alguma situação difícil, de alguma situação adversa, mas nós já falamos sobre isso. Nós escolhemos se o espinho vai trabalhar a favor ou contra. Hoje você pode saber que Deus muitas vezes Ele não dá explicações, como não deu explicações para Paulo quando disse e orava: Deus, tira de mim esse espinho na carne. Deus não deu explicação, Deus deu a ele uma promessa: a minha graça te basta. Que você tome a promessa de Deus, e assim como Maria, no verso 38 de Lucas capítulo 1, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim o que foi dito. Hoje eu e você somos esses que estamos debaixo de uma promessa de Deus. Estamos também concebendo, estamos gerando os sonhos de Deus que estão incubados em nós. E hoje as pessoas lá fora, eles precisam saber que não é apenas uma data no calendário, não é um dia de feriado nacional, não é simplesmente algo para as pessoas trocarem presentes e continuarem a vida como se não tivesse motivos de alegria. As pessoas precisam saber que Jesus nasceu, mas não apenas saberem, elas precisam ver que Jesus está sendo gerado em você, está sendo concebido em você. Essa é a missão, esse é o legado, esse é o significado verdadeiro do Natal. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você puder colocar a mão no seu coração e com os olhos fechados, você fosse ministrado mais uma vez, por meio dos louvores, e também por meio dessa palavra, e muito mais do que o Ricardo pode explicar, o Espírito Santo vai convencer, o Espírito Santo vai dar clareza, o Espírito Santo vai dar direção, Ele vai mudar o sentido, Ele vai mudar a direção, mas saiba que todo o plano de Deus sempre é maior, porque os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele são maiores, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mergulhe nisso agora em nome de Jesus, aleluia. Oh! Acima do
você ande. Assim Ele vai fazer você andar acima das situações dessa vida, porque o nascimento dele gerou paz, salvação e um reino em que você reina em vida e você prossegue, você não retrocede, e o Senhor vai fazendo com que seja gerado em você cada dia mais, como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Também Cristo vai sendo forjado em nós, porque o propósito eterno de Deus é isso, que nós, como filhos de adoção, cada vez mais pareçamos com o primogênito, aquele que era unigênito, que foi ofertado como único, passou a ser primogênito entre muitos irmãos. E o propósito do Senhor é que Ele venha nascer em nós, para que cada vez mais sejamos parecidos com o irmão mais velho. É isso, e essas coisas estão em pauta máxima na agenda de Deus, precisa estar em pauta máxima no nosso coração. Mas certamente, se você abrir mão de coisas que talvez Deus não tem para você, e a ficha cai, certamente você vai experimentar o melhor dele nesse tempo. E eu queria que você orasse comigo agora, e orasse após mim, dizendo: Senhor, todos por gentileza orem comigo, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com o meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Senhor, que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei, me desviei, saí da tua presença. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para os braços do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta aqui. Se você fez essa oração que nós acabamos de fazê-la juntos e se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora a sua mão. Levante a sua mão agora o mais alto que você pode. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite. Isso, se você fez essa oração e você está dizendo: sou eu, é a minha vida, é a minha história, eu me identifico com essa oração, levante a sua mão. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite. Isso quer dizer que você está abrindo o seu coração não para uma religião, não para uma denominação, mas você está abrindo o seu coração para Jesus, o que dá sentido ao Natal, aquele que traz salvação, paz e quer reinar na sua vida. Se você está em casa recebendo agora essa mensagem por meio da internet, e se você também faz esse sinal: eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo, e Ele contempla a sua vida agora, onde quer que você esteja, você seja também agora tomado por essa atmosfera de graça e de amor. E eu profetizo sobre essas vidas que não há mais condenação sobre elas, que nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que o nome delas está escrito no livro da vida, e que aqueles pródigos estão voltando, terão anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas, terão festa. No nome de Jesus nós abençoamos e profetizamos. Amém e amém. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Você que levantou a sua mão, querido, sabe, parece um gesto simples, mas mão erguida é sinônimo de rendição.
Isso no mundo espiritual mudou totalmente a sua história. E se mudou no mundo espiritual, vai mudar também no dia a dia, no mundo natural. Mas o que muda? Somos família. E a família, ela não anda separada, desgarrada. Então você que fez essa decisão, você não aderiu a uma religião, como eu disse, ou uma denominação, mas você agora faz parte da família de Deus. E família que nós andamos juntos, porque se um fraquejar e cair, o outro vai levantar, e nós vamos assim até o dia de Cristo. Amém? Então eu peço a vocês que levantaram as suas mãos. Vai ter uma equipe de consolidação, e ela já está aí no nosso meio. Talvez vá ir ao seu encontro. Não fique preocupado, são irmãos como você, pessoas amáveis, pessoas que vão amar. Nós queremos ter o contato para podermos orar, para podermos caminhar, para podermos nos importar. Nós não conseguimos falar, vai e não peques mais. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos dizer, vão em paz. Não, nós vamos juntos até o dia de Cristo. Amém? Amém mesmo? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe uma semana de bênção e vitória, no nome de Jesus. Feliz Natal!